O que a Bíblia ensina sobre a volta de Jesus? Quais são os sinais que mostram que Jesus está perto de voltar? No estudo de hoje, nós vamos entender um pouco mais sobre esse grande evento. É agora, no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria, estamos juntos. Começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. No programa Escola Bíblica nós temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia através das revistas Esperança, que são produzidas pelo nosso departamento da Escola Bíblica aqui da Novo Tempo. Nessa temporada, nós estamos estudando a identidade daquele que se diz um cristão. Essa é a revista Eu no Universo. Eu quero motivar você a pedir a sua revista. Ligue agora para a nossa equipe, 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Eu não estou falando mais o WhatsApp, né? Então vou resgatar o WhatsApp aí, porque você já pega o seu celular aí agora e já pode mandar agora a mensagem aí que você quer receber a sua revista. É o 12 982 44 44 49. 12 982 44 44 49. Você que acompanha o programa Escola Bíblica, que acompanha a TV Novo Tempo, sabe que todo o material que nós entregamos, distribuímos aqui, as revistas Esperança, por exemplo, elas não têm nenhum custo. Exatamente, porque elas têm um patrocínio dos nossos queridos anjos da esperança. E agora, chegou o momento. Chegou o momento. Eu estou prometendo aí que a gente ia conversar, ligar para o nosso telespectador, aquele telespectador que já fez a sua doação. Vou olhar para cá que vai ficar mais pertinho, né? Aquele que já fez a sua doação, aquele que é um anjo e fez a sua doação em dobro. Aquele que não é um anjo e agora passou a ser um anjo e fez uma doação nessa nossa campanha do mês de março. Aquele que era um anjo e agora voltou a ser um anjo e fez uma doação. Já recebeu, vai receber aí o seu bottom. Está aqui, ó. Dá uma olhadinha. Esse é o seu bottom. Então, se você já fez a sua doação em dobro, se já é um anjo, se voltou a ser ou se agora é um anjo da esperança, você pode participar agora do nosso momento, que é o Não Diga Alô, Diga Sou Anjo, Sou Novo Tempo. Como é que você participa? Só para lembrar, você manda uma mensagem para o WhatsApp do programa. É o 12981091268. E você escreve lá na mensagem, porque você é um anjo da esperança. Mas tem que ser aquele que doou. Então agora nós vamos ligar para alguém. Eu espero que dê certo, porque o presente de hoje está aqui, ó. Está aqui, ó. Deixa eu até tirar a etiquetinha aqui, colocar aqui do ladinho. Ó, está aqui essa linda... Vou virar para cá, né? Aí o Andrews dá aqui aquela focada. Tá certinha? Olha aqui. É um bordado, um lindo bordado. Está aqui, ó. Tá bom? Então, agora, não diga alô. Diga sou anjo, sou novo tempo. E se você, anjo da esperança, atendesse o telefone e ganhasse um presente da Novo Tempo? Chegou o Não Diga Alô. Diga, sou anjo, sou novo tempo. Para participar, doe todo mês para o Anjos da Esperança e cumpra as missões especiais. A Novo Tempo pode ligar para você, mas... Não diga alô. Diga, sou anjo, sou novo tempo. Tá ligando, tá ligando, tá ligando. Posso ouvir já o toquezinho? Posso ouvir o toquezinho? Estamos ligando. Atenção, atenção. Pode ser aí
Preciso do retorno aqui, olha só. Vamos ver. Tá chamando. Tá chamando. Não diga alô. Diga, sou anjo, sou novo tempo. Sou anjo, sou novo tempo. Aí sim! Olha aqui. Tinha que pôr um barulhinho de palma agora, tem que ser a minha palma aqui. Parabéns, parabéns. Com quem que eu tô falando? Edilberto Luiz. Luiz Roberto? Edilberto, Edilberto Luiz. Edilberto, Isso. tudo bem, Edilberto? Tudo bem, graças a Deus. Edilberto, você está falando da onde? Eu falo de Mocajuba, Aonde região fica norte, no Pará. Você está falando de Mocajuba, no Pará. Olha, a diretora aqui é paraense. Tem açaí aí? Tem açaí? Ah, temos açaí para cá, sim, com certeza. Olha, eu estive semana passada no Pará e tive o privilégio de saborear esse açaí maravilhoso aí. Eu vi uma passagem sua que o senhor falou que o senhor ia estar aqui no Pará mesmo. Eu estava assistindo o programa. Que legal. Edilberto, olha, eu quero dizer que você ganhou uma camiseta do Anjo da Esperança. Quero te agradecer, quero te agradecer de coração. Você que faz a Novo Tempo acontecer. Através da sua doação, nós conseguimos levar esta mensagem a vários lugares, lugares que a gente não imagina, como Mocajuba, no Pará. Eu queria te perguntar, Edilberto, por que você é um anjo da esperança? Olha, há pouco tempo, eu sou cristão, minha família sempre era católica, né? Eu me converti, sou evangélico hoje. E há pouco tempo eu comecei a me interessar, né, pela palavra, ler a Bíblia. E aí eu comecei a assistir o programa. Que legal. E cada vez que eu assistia, cada vez mais ouvindo as mensagens, ouvindo a palavra, né, isso foi me tocando. E através disso eu decidi ajudar a Novo Tempo também, né, que com esse trabalho que vocês realizam aí, que é levar o Evangelho a todos. Que bênção, Edilberto. Por que não ser anjo? Eu decidi ser anjo também para fazer parte dessa missão, ajudar vocês nessa missão aí, que é tão importante, né? Amém. Levar o Evangelho a todos. Amém, Edilberto, amém. Olha, eu fico feliz, muito feliz, porque a sua fala é uma fala de motivação. Você quer compartilhar desta missão para que outras pessoas conheçam do amor de Jesus. Edilberto, um abraço, que Deus continue abençoando muito a você e abençoando sua família e abençoando você na caminhada cristã. Edilberto, nunca. Amém, amém. Nunca. A nós, que Deus abençoe também o trabalho de vocês aí. Amém. Edilberto, olha, nunca perca. Mais e mais cristãos. Amém. O que eu queria dizer para você, nunca perca essa vontade de conhecer a palavra de Deus. Tá bom, meu amigo? Tá bom, meu amigo. Um abraço, que Deus te abençoe. Tá aí o Edilberto de Marajuba, no Pará, ganhou a camiseta. E ela pode ser sua também, pode ser a camiseta, pode ser a caneca. Eu poderia ficar conversando com o Edilberto aqui, olha, pode ser sua. A gente podia conversar muito, sabe por quê? Porque é extremamente motivador ouvir alguém que começou a assistir a Novo Tempo, que começou a conhecer da palavra de Deus e alguém que disse, eu preciso fazer parte desta missão. Quero dizer para você que a gente pode ligar para ti, tá bom? Podemos ligar para você. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a sua doação. Se é um anjo, uma doação em dobro. Se não é, seja um anjo da esperança e faça a sua doação agora no mês de março. Se você foi, volte a ser um anjo e faça a sua doação. Você vai receber seu bottom. Fez isso? Faz contato com a gente. Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp. É o 129-8109-1268 e diga por que você é um anjo. Deixa seu nome, seu CPF e nós vamos fazer contato com você. Tá bom?
Combinado? Não esqueça, quando eu ligar, você tem que dizer, não diz alô, diga eu sou anjo, eu sou novo tempo. Vamos orar ao Senhor para que a bênção do Senhor esteja na sua casa, para que muito mais pessoas estejam envolvidas no projeto Anjos da Esperança, para que a gente leve esta mensagem a muito mais lugares no nosso país. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por pessoas como Edilberto. Que o Senhor continue abençoando o Edilberto que está nessa caminhada cristã. Que o Senhor esteja do lado dele, do lado da família dele. Que o Espírito Santo o acompanhe, que sempre no coração dele dê o desejo de conhecer mais e mais a palavra. Agora nós vamos estudar a tua palavra. Fala para o nosso coração. Faz-nos refletir sobre o grande evento, a volta de Jesus. Eu clamo por isso, em nome do Salvador. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a Bíblia. Eu quero dizer que a volta de Jesus, ela é um evento, isso é muito claro no texto bíblico, mas ela também é um encontro. É quando nós vamos conhecer o Senhor Jesus. É quando nós vamos poder desfrutar a eternidade. Esse também é um encontro, porque nós vamos encontrar aqueles queridos que, ao longo da vida, o laço de convivência foi interrompido, por exemplo, através da morte. Pessoas que a gente amou e dormiram, e a gente vai trabalhar um pouquinho isso. Então, este é um evento? E nós vamos ver. Mas esse também é um encontro que nunca mais vai terminar. Eu quero convidar você a irmos ao texto bíblico para a gente compreender o que a Bíblia ensina sobre a segunda vinda de Jesus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Se você tem aí, eu vou ler vários versos do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. O capítulo 24, ele se repete também em Mateus capítulo 13 e em Lucas capítulo 21, que os outros evangelistas também falaram a respeito desse evento. A gente vai se deter em Mateus 24 e Mateus 25, onde nós temos os sinais da volta de Jesus e nós temos também parábolas que revelam como nós deveríamos nos preparar para esse grande evento. Mas qual é o contexto que gera o diálogo em que Jesus vai apresentar os sinais sobre a sua vinda? Por que o contexto é importante? Ele faz-nos compreender o anseio, o desejo daqueles que estão ali criando uma comunicação com o Senhor e nos dá a compreensão de qual era o pensamento que eles tinham. Então, 24, verso 3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Se você ler o verso 1 até o verso 2, diz que Jesus saiu do templo e ia se retirando quando os discípulos se aproximaram e para lhe mostrar a grande construção que era o templo, um sinal de identificação com o povo. E Jesus disse: não vedes tudo isso? Em verdade te digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E na sequência, a gente tem o verso 3. Quando essas coisas acontecerão, por quê? Porque era incompreensível na mente dos discípulos a destruição do templo, porque o templo em Jerusalém era de alguma forma um símbolo de unificação, de entrega, um símbolo espiritual para o povo, um local de adoração. E Jesus dá uma notícia dizendo: não ficará pedra sobre pedra. Quando essas coisas acontecerão? E aí a gente tem o verso 4 e verso 5. E respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos no meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Antes da descrição desses sinais, Jesus está mostrando qual era o propósito deles receberem esses sinais. Que ninguém vos engane. Qual é o grande propósito que nós temos ao lermos a Bíblia?
Qual é o grande propósito que nós temos ao ler sobre os sinais da volta de Jesus? Qual é o grande propósito que nós temos ao descobrirmos aquilo que o Senhor quer para a nossa vida? Para que ninguém nos engane. Sabe por quê? Porque as vozes, eu vou te dizer, as vozes que se dizem cristãs também são vozes enganadoras. E Jesus está dizendo, muitos virão em meu nome, falarão como se eu estivesse dizendo. Por isso quero te motivar. Quando a gente fala que vá para o texto bíblico, o nosso grande propósito é vá para o texto bíblico, porque é somente a palavra que pode nos libertar de qualquer engano. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. E agora ele começa no verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. É propósito do Senhor guerras e rumores de guerras? Não, são escolhas humanas. Mas o fato desses acontecimentos revela que isso iria acontecer. Por quê? Pelo desejo egoísta, dominador que as pessoas têm. Por isso que um dia será curado para sempre, e a gente tem a referência no Apocalipse, o Senhor curará todas as nações, porque não haverá mais separação. E aqui eu poderia falar muito sobre esse tema. A gente não pode olhar para uma pessoa de uma outra etnia, de uma outra raça, que tem uma outra língua, que tem um outro costume. Nós não deveríamos olhar para nenhuma pessoa no mundo com discriminação e desejando destruí-la. Por isso, o Senhor apresenta como primeiro sinal guerras e rumores de guerras. Versos 7 e 8, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Fomes e terremotos. Existe abundância? Em alguns lugares existe. Mas existe muito mais a mortalidade por falta de alimento. Eu quero dizer para você que talvez isso não seja totalmente compreensivo aos nossos olhos. Eu já tive a oportunidade de ajudar em um projeto em um país onde quem come uma vez por dia. Como entender? A gente pode ter, às vezes, privação de alimento, né? Mas nós temos o acesso ao alimento. Agora, o indivíduo em não ter acesso, se conta normalmente os estudiosos que a gente conta 5 segundos e alguém morre de fome a cada contagem desse tempo. E o Senhor disse que isso haveria, e isso não seria eliminado. Crescente números de terremoto. Isso é de terremotos. Isso é o princípio das dores, como um fruto que amadurece no pé, que está sendo preparado para que definitivamente seja colhido. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus capítulo 24 se mistura os sinais a respeito do fim, junto com os sinais da destruição de Jerusalém e o que aconteceria com a igreja cristã nos primeiros momentos da sua história, e isso se repetiria nos últimos momentos da história. Eu já citei aqui, existe um site que é interdenominacional, que faz o acompanhamento da perseguição de cristãos pelo mundo, chama-se Portas Abertas. Se você quiser entrar lá, você vai ver o mapeamento do grau de perseguição para aquele que professa o cristianismo. Isso aconteceu nos primeiros momentos da igreja cristã, sim. Isso se repetiria nos últimos momentos, sim. É o mundo se preparando, ou o mundo convergindo, não que o Senhor desejou, mas as escolhas humanas, as separações, o mundo sendo amadurecido para a volta de Jesus. Mateus capítulo 24, versos 10 e 11. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros,
levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Esse é um outro detalhe que nós precisamos considerar, e eu coloquei aqui, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão. Diante do desespero, diante da angústia, às vezes nós somos levados por ventos de crenças. Isso aconteceu nos primórdios da igreja cristã e isso está acontecendo hoje. E eu poderia citar muitos exemplos, como por exemplo, a relativização do texto bíblico, em dizer que a Bíblia não é exatamente como a gente acha que é, a interpretação da Bíblia sendo colocada em xeque. A Bíblia não é mais normativa, ou seja, não é mais a palavra de Deus. Isso era para aquela época, para aquele determinado momento, e a gente coloca uma interrogação na palavra de Deus. E é assim, infelizmente é assim, mas o Senhor alertou que isso aconteceria. Versos 12 e 13, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Se multiplicar a iniquidade, ou seja, a prática de rebeldia quanto àquilo que o Senhor diz que eu tenho que fazer. Mas aquele que perseverar, aquele que for constante, esse terá a vida eterna. Mateus capítulo 24, verso 14, e será pregado este evangelho do reino para todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nós sempre fazemos referência que o grande sinal para o fim chama-se a pregação do evangelho, ou seja, pessoas estarem recebendo no mundo inteiro a mensagem de salvação. Como isso vai acontecer? Como isso está acontecendo? Inexplicável, mas está acontecendo. Hoje nós podemos ter barreiras e preconceitos, perseguições, guerras e rumores de guerras que nos separam por questões étnicas e por questões religiosas. Sim, mas através da comunicação que não tem mais barreiras, o Senhor está levando a mensagem. Além disso, o Senhor está se revelando para todas as pessoas nesse momento no mundo inteiro. Muito mais do que eu posso imaginar. O Evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Isso está acontecendo numa velocidade que nós não conseguimos medir. Verso 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Houve naquele período que eles viveram, houve no período da destruição de Jerusalém, houve. Mas haverá um momento ainda mais tenso de tribulação como nunca houve. E eu não sei se você tem essa percepção, sem ser sensacionalista. Não. Porque não é o sensacionalismo que vai nos aproximar do Senhor Jesus, mas é a consciência da necessidade que eu tenho dele que vai me levar. Não quero ser sensacionalista, mas você tem a impressão de que cada vez mais nós progredimos nessa instabilidade econômica, política, religiosa no mundo inteiro. Você tem essa impressão de insegurança, de não saber o que vai acontecer? Eu tenho essa impressão. Ou melhor, eu tenho clara percepção. Não é só uma impressão. Verso 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Viveremos momentos que o Senhor abreviará, porque será insustentável viver. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E o engano não acontecerá, porque estes, aqueles, os eleitos, ou seja, aqueles que aceitaram o Senhor, têm a palavra de Deus como seu guia.
Por isso, quando alguém começa a relativizar, a questionar ou colocar interrogações sobre o texto bíblico ou sobre a forma como nós devemos interpretar, nós devemos ficar atentos, porque a nossa maneira, a nossa forma de estarmos sendo guiados no caminho correto é aquilo que o Senhor diz. Por isso, nós devemos ir ao texto bíblico, ler a palavra, e o Senhor vai falar para nós qual é o caminho. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Haverá simulação da volta do Senhor Jesus como forma de engano. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Esse relâmpago que sai do Oriente indica que será um evento visível. Todo olho vai ver Jesus voltar. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Todo olho verá até aqueles que o perseguiram. Por isso esse evento não é um evento espiritual que eu recebo no coração. Não, esse é um evento visível. E nós precisamos ter noção de como será para não sermos enganados deste momento, desse evento. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Nós temos aqui 3 eventos, só quero citar para você a data desses eventos que eu sempre cito quando eu falo a respeito deste momento. 1 de novembro de 1755, o grande terremoto de Lisboa, marcando o momento a respeito do fim. 19 de maio de 1785, o dia escuro. 12 para 13 de novembro de 1833, a queda das estrelas. Aí você pergunta, por que nessa data? Porque essas datas marcam o que nós chamamos de os últimos momentos da história. Aí você vai dizer, pastor, mas se passaram 200 anos. A contagem de tempo que nós temos percepção é muito mais ampla na visão do Senhor. Por isso eu tenho que estar ligado ao texto bíblico. E nessa época houve um reavivamento e missões de pregação foram enviadas para o mundo inteiro, marcando o momento do tempo do fim, os últimos instantes da história. Eu vou continuar amanhã, porque são muitas informações, mas eu quero dizer para você neste momento, você deseja encontrar Jesus? Você deseja encontrar os queridos? Você quer se preparar para este momento? Eu quero. E eu quero orar por isso agora, porque eu acredito, Jesus vai voltar. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Nós não estamos sozinhos, abandonados, o Senhor fala. O Senhor nos mostra que o Senhor vai voltar. Pai, que a gente tenha confiança, paz, mesmo que esse tema possa causar temor, porque o Senhor está no controle de tudo. Ajude-nos, abençoe cada um dos nossos telespectadores. Eu peço, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Falei muito rápido, muitas informações. Amanhã a gente volta. Não tenha medo. O Senhor está no controle de todas as coisas. Um abraço e até amanhã. Tchau.